paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar a sua vida nesse domingo, nessa manhã. E antes de começar, vamos começar fazendo uma oração. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, abrir a nossa mente para que nós possamos aprender, que Deus venha usar a vida do nosso professor como instrumento, como professor, e nos ensinar sobre mais um assunto maravilhoso da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por estar aqui. Usa a vida do nosso professor nessa manhã para nos ensinar a sua palavra, nos ensinar, Senhor, os seus princípios, nos ensinar, Senhor, Pai, os caminhos que nos levam a Ti, caminhos de bênção, caminho de paz. Senhor, fica conosco nessa manhã, que esse ensino seja transformador para as nossas vidas, Pai. Que esse ensino venha impactar as nossas vidas de uma forma especial. Pai, no nome de Jesus, é o que nós pedimos a Ti e agradecemos desde já. Amém. Meu irmão, estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição hoje, a lição 9, e o tema é uma visão bíblica do corpo. Nosso textuário está em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 13, a parte B, que diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua revista. Se você não tem a sua revista, procure uma das nossas igrejas, nossas congregações, e adquira a sua revista para você acompanhar esse ensinamento da palavra de Deus, nossas lições. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo 12 ao 20, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nessa lição, meus irmãos, estaremos estudando, junto com o diácono Maico, esse tema tão relevante a respeito do corpo. O que a Bíblia diz, sobre o nosso corpo, como que nós devemos cuidar, o que realmente Deus espera, que nós façamos com o nosso corpo. Qual é aí os cuidados que temos que ter e qual é a visão bíblica a respeito do nosso corpo, o que nós devemos fazer. Existem aí muitos ensinamentos da nossa atualidade que confrontam esse ensino bíblico, meus irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos aprender hoje, junto ao nosso professor, sobre esse tema tão relevante para nós, que Deus venha abençoar. Fique até o final da aula. Observe todos os tópicos dessa lição. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida através desse ensinamento. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui nessa manhã para estudar a nossa lição de número 9, como já foi nos dito, que nos trará uma visão bíblica do corpo.
nós vamos entender, como já nos foi feita a introdução, correlacionar, fazer um paralelo entre a nossa visão, a visão que nós temos, a visão que nós deveríamos ter do cuidado, do que da formação, da constituição do nosso corpo físico e espiritual, e a visão que esse século tem, a visão secular da constituição do corpo. Como nós já fomos introduzidos, nós começaremos o nosso primeiro tópico, que traz o título A Criação do Ser Humano. E o nosso primeiro tópico vai nos mostrar como esse corpo foi constituído, como ele foi criado, as coisas que aconteceram lá no início, que nos são relatadas no livro do Gênesis. O nosso primeiro subtópico diz a origem da raça humana. Vamos ler, irmãos, Gênesis no capítulo 1, os versículos 26 e 27. A Bíblia diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Então nós podemos ver que de toda a criação, se nós pegarmos o livro do Gênesis no capítulo 1 todo, a única criatura, o único ser vivo criado, a imagem e semelhança de Deus, foi o homem, que foi criado para refletir e ser a imagem e semelhança de Deus. Olha o que o nosso comentarista diz: por isso nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Assim o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significado homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, olha só, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga de nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Então, nós podemos ver, irmãos, o cuidado que Deus teve na formação do nosso corpo, na formação do corpo do homem e da mulher. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que nós resplandecêssemos a semelhança de Deus em nossas vidas. Cada um com sua peculiaridade, mas a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito de Deus, ele soprou o Espírito de vida em nossas narinas. Soprou o fôlego de vida em nós. Foi uma criação peculiar, específica, diferente para as nossas vidas, para a vida do ser humano. Não de maneira evolutiva, como muitos acham ou acreditam que tem acontecido, mas nós somos formados do próprio barro, do próprio pó da terra. Deus fez barro e formou o homem, e do homem formou a sua adjuntora, formou a mulher. Amém? 2. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma, ou seja, corpo, alma e espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Refletindo nisso também a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso Criador.
Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isso é, 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler, irmãos. Lucas, no capítulo de número 23, e o versículo de número 46. Olha só. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele se deu ao espírito. E agora Lucas, no capítulo 24 e 39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, nós podemos ver, a exemplo de Jesus, a estrutura a qual o homem foi formado: espírito, alma, que são o homem exterior, e corpo. E cada um deles terá a sua finalidade, terá o seu destino. O corpo voltará para o pó, voltará para a terra. O espírito voltará para Deus. E a alma terá o juízo, terá o destino para o qual nós estamos apontando nossas vidas nos dias de hoje. Seja condenação eterna, ou seja, a salvação eterna das nossas vidas. Amém? A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Então, como nós já havíamos dito, cada um dos três tem uma finalidade, cada um dos três terá um destino. O espírito é aquilo que comunica com o Espírito de Deus, é aquilo que comunica com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, o nosso espírito, que Deus soprou em nossas vidas. A nossa alma, ela é aquilo, o conjunto da nossa mente, emoções e vontade. Ela é definida por isso. Por isso que a alma é que vai passar ou pelo juízo eterno ou pela salvação. Porque é ela que contém a nossa vontade, as nossas emoções, que contém as nossas características, os aspectos da nossa mente, os nossos pensamentos. A nossa alma pode ser definida como um conjunto de características que formam o nosso ser, o nosso eu, a nossa cerne de emoções e sentimentos. Por isso, o salmista diz: por que te abates? Por que te perturba dentro de mim, ó minha alma? Porque é ela que carrega as emoções, é ela que carrega os sentimentos. E cada uma dessas três partes terá um destino no dia do juízo. Cada uma dessas três partes terá um destino no nosso dia, no dia do Senhor para as nossas vidas. Amém? E o nosso tópico 3, subtópico 3 diz: queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Vamos ler, irmãos. Romanos, no capítulo 7, e os versículos do 20 ao 23. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho, então, esta lei, que quando quero fazer o bem,
o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Mas vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o 24. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A morte que o pecado trouxe ao homem. A morte não somente física, mas a morte espiritual. A morte que o pecado trouxe para as nossas vidas. O corpo dessa morte. O corpo exterior e o corpo, o homem interior, sofrem com o peso do pecado que veio do jardim, do pecado original, da queda do homem. E nós vemos que, como a carta aos Romanos, como a carta de Paulo aos Romanos diz, olha, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo, tentando me induzir, tentando me fazer inclinar, tentando me fazer cair em algum determinado aspecto, em algum determinado ponto, de maneira que eu venha ter algum deslize e que o pecado seja consumado na minha vida, me trazendo morte, porque o salário do pecado é a morte. Olha o que o nosso comentarista diz. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento da sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não dá para seguir a linha de raciocínio de pensar que só o nosso espírito, ou só a nossa alma, só o homem exterior que é o importante. Existem algumas linhas de raciocínio, algumas linhas de filosofias filosóficas que partem desse pressuposto, que só o exterior é o bastante, é o suficiente, mas se o corpo não fosse necessário, pudesse ser desassociado da vida espiritual, a vida material, nós não precisaríamos ter uma confissão de fé visível e com a nossa boca, com o nosso jeito de agir, nós não precisaríamos passar pelo batismo, porque é um sinal visível e físico que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Deus novamente. Nós estamos ali sepultando o velho homem, dizendo, olha, eu nasci de novo. Porque é visível, é no físico. Lógico que o espiritual está ali presente. Quando nós subimos das águas, nós estamos nascendo novamente espiritualmente falando. Mas é o corpo físico professando a fé espiritual que nós temos. Não dá para desassociar, não são coisas separadas. Não é como um açougue onde eu vou e escolho determinado corte que eu quero. E o açougueiro vai e corta especificamente o corte que eu pedi para ele. Não, nós somos completos, corpo, alma e espírito, glorificando ao Senhor, pois todos eles pertencem a Deus, todos eles. Não podemos desassociar uma coisa da outra. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e da Palavra de Deus. A santificação, irmãos,
ela é algo espiritual que reflete no material, no físico. O desejo pela santificação é algo espiritual, mas que reflete o físico. O homem exterior reflete a santificação da alma. O espírito e a alma são santificados e o corpo também precisa ser santificado. De práticas, de desejos, de vontades, de prazeres. Muitas das vezes nós não queremos abrir mão, mas é necessário. Amém? Aqui está o nosso primeiro tópico. Nós vamos agora para o nosso segundo subtópico, para o segundo tópico, e vamos apresentar agora a visão bíblica do corpo. Até agora nós fizemos uma introdução do assunto, da visão bíblica do corpo. Nós introduzimos o corpo, o que é o corpo, como nós enxergamos o corpo. E agora nós vamos para uma visão bíblica do corpo. O que a Bíblia diz a respeito desse corpo material, desse corpo físico que nós temos. Agora, o nosso primeiro subtópico diz: parte exterior do homem. O termo grego, o termo corpo do grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visual e material da natureza humana. Olha só, o corpo é o invólucro da parte imaterial, ou seja, o receptáculo, aquilo que abriga, a capa da parte interior, irmãos, da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. A carne geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz-se respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente do corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou um ser inerente, mau e insignificante. Entendamos, irmãos, o corpo também foi criado por Deus. Na criação do ser humano, na criação do homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todas as vezes que nós vemos e lemos passagens como a que nós lemos aqui agora, lá em Romanos 7,18, na nossa lição, na minha carne não habita bem algum, na minha carne não está dizendo que o meu corpo físico não habita bem algum. Está dizendo que a minha natureza, que a natureza pecaminosa que eu adquiri, que eu tenho devido ao pecado no jardim, a natureza da minha carne, ela é má, ela é pecaminosa, mas o corpo foi instituído por Deus. O corpo foi criado por Deus, melhor dizendo, irmãos. O corpo físico, material, para que fosse o invólucro, a casca talvez não seja a melhor palavra, mas para que recebesse o espírito e a alma que Deus sopraram em nossas vidas, que Deus soprou em nossas vidas, que foram soprados em nós. Então, o nosso corpo não é uma prisão da alma ou do espírito. O nosso corpo é o local que Deus escolheu, que Deus formou do pó da terra, do barro, quando Ele formou o homem, para que nós abrigássemos, para que esse corpo físico abrigasse o espírito e a alma. Por isso, devemos também cuidar desse corpo, que o nosso subtópico 2 não vai chamar apenas de corpo, mas vai chamar de templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para prostituição,
senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. E entenda que quando nós lemos a palavra prostituição, está falando sobre negociar algo de valor, negociar algo que é seu, se prostituir, se deixar levar por algum pagamento barato. É vender algo precioso, vender algo muito precioso para alguém que talvez não seja e que não é realmente proprietário daquilo, é dar algo. E quantas vezes nós negociamos o nosso corpo, irmãos, sendo ele templo do Espírito Santo, para abrigar outras coisas? Precisamos estar atentos. Olha só, nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em Coríntios 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Irmãos, vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 6, e nós vamos ler os versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Devemos glorificar a Deus, irmãos, em tudo o que fazemos com os nossos corpos. Amém? Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o nosso corpo carnal traz as inclinações da carne. É um corpo instituído por Deus, criado por Deus, mas corruptível. Desde o pecado, nós podemos ver que o homem vem perdendo saúde a cada geração. A cada geração aparecem mais doenças, a cada geração se descobrem novos problemas, e o corpo vem se corrompendo muito mais rápido, se deteriorando, se denegrindo. Então, esse corpo físico não pode e não herdará o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação, incluindo a redenção e transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Glória a Deus, irmãos, por isso. Porque quando Jesus voltar para nos buscar, não vai haver mais canseira, não vai haver mais dor. Primeiro, porque nós estaremos na presença dele. Segundo, porque o nosso corpo cansado, essa carne cansada, muitas vezes fraca, falha, será transformado num corpo imaterial de glória.
onde nós poderemos contemplar verdadeiramente a glória do Senhor, face a face. Graças a Deus, irmãos, por isso. Graças a Deus, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Amém? A visão, capítulo 3. Capítulo não, irmãos, perdão. Tópico 3. A visão secular do corpo. Primeiro, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, a busca da felicidade, o hedonismo, o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga dos sofrimentos são prioridade. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio de boa estética e qualquer custo, por meio da boa estética a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca de autorrealização e de ser admirado. Então, temos duas práticas que nos foram apresentadas aqui, irmãos, muito comuns nos dias de hoje. A primeira, o hedonismo, é a busca por prazer. Obtenção de prazer para fugir dos sofrimentos cotidianos, sofrimentos rotineiros. A prioridade é a busca pelo prazer, onde tudo é permitido. Qualquer tipo de prática, qualquer tipo de atividade é permitida. E nós bem sabemos, moralmente falando, irmãos, as práticas que convêm ao cristão. Nós bem sabemos, irmãos. Não iremos entrar profundamente nesse ponto, mas acredito que a nossa lição tem tratado disso no trimestre todo. Bem sabemos algumas práticas que têm se instalado nos nossos dias, que não são atuais, irmãos, são coisas que já aconteciam e que a nossa Bíblia nos adverte a respeito disso. Mas em 1 Coríntios 6 e 12, que o nosso comentarista diz e cita, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei trazido sob o poder de nenhuma, ou não me deixarei dominar por nenhuma. No século tudo pode, nem tudo me é lícito. E o narcisismo é a autoadoração. Nós bem conhecemos, irmãos, a história de Narciso, que foi um homem que admirou tanto o seu próprio reflexo que acabou afogado nele. Admirou tanto o seu próprio reflexo ali no lago, se eu não tiver me enganado no contexto histórico, irmãos, mas que por admirar o seu reflexo, ele foi imputado à morte. A autoadoração, irmãos, a adoração do eu, é perigosa. Quando se trata de corpo, essa autoadoração, ela faz e traz perigos à nossa saúde, inclusive mental, psicológica. E a autoadoração e o hedonismo trazem com eles dois companheiros que nós vamos ver no nosso subtópico 2, que é a erotização e a libertinagem.
olha o que o nosso comentarista diz. Ao formar o ser humano, Deus criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular a práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isso é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mais uma vez, irmãos, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Erotização. Será que nós vivemos em um século onde existe erotização, irmãos? Onde as coisas são sempre tendem para esse caminho? Eu vou dar um exemplo simples. Há pouco tempo atrás, eu estava assistindo TV aberta e eu me lembro que era comum na programação da tarde, dos filmes da tarde que passavam na TV aberta, que os filmes fossem de classificação indicativa livre, pelo horário, ou no máximo até 10 anos. Eu, irmãos, recentemente vi filmes com classificação indicativa acima de 14 anos passando em canais abertos. Eu sei que é um exemplo pequeno, os irmãos podem estar dizendo: olha, que bobeira, isso já acontecia. Canais fechados passam conteúdos eróticos o dia todo. Concordo com os irmãos. Pode parecer que é algo pequeno, mas percebeu como as coisas já estão se alargando? Lógico que com o advento da internet, em um celular, a qualquer momento, você pode acessar qualquer tipo de conteúdo. Mas nós precisamos ficar atentos, irmãos, com o que nós e os nossos filhos têm consumido. E a libertinagem, que é diferente de liberdade. A libertinagem é o abuso, é o uso excessivo, é o proveito indevido da liberdade que nós temos para satisfazer os nossos desejos e prazeres. Então precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos da liberdade para libertinagem. Amém? E o nosso terceiro subtópico, para concluir: liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar suas próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo de juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideais secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse mesmo modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, as práticas indevidas estão batendo à nossa porta. O espírito da Babilônia, acredito que vem se fortalecendo a cada dia. Nunca deixou de agir.
mas ele mudou as suas formas de ação, suas formas de ação. Que nós, irmãos, estejamos preparados e blindados contra isso. Que a verdade bíblica seja o nosso guia e que nós continuemos a aprender do Senhor. Conclusão: criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos, será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e um excelente dia para os irmãos. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Estamos aqui abençoados por esse ensino. Essa palavra aqui é uma palavra de ensinamento para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida através desse ensino de hoje. Deus venha abençoar a vida do nosso professor, venha abençoar as nossas vidas. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, agradecer aqui toda a nossa equipe técnica, todos os irmãos que oram, que contribuem para com que esse trabalho se mantenha, esse trabalho de ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero, meus irmãos, também salientar a sua contribuição em relação aos nossos trabalhos aqui, ao seu dízimo, a sua oferta. Está passando aqui no seu visor o Pix aqui da igreja, a chave Pix da igreja, as contas da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, meus irmãos. Contribua, oferte com alegria no seu coração. Também quero salientar a sua presença aqui conosco. Se você que tem a disponibilidade, venha estar conosco presencialmente, aqui na Escola Bíblica Dominical nos domingos pela manhã e também os nossos cultos. Eu quero aqui, irmãos, salientar os horários dos nossos cultos. Aqui na nossa igreja sede, às terças e quintas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Também, meus irmãos, nas nossas congregações. Nós temos praticamente uma congregação cada bairro, deve ter uma pertinho da sua casa. Aqui os nossos horários são às quartas, às quintas e às sextas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Venha estar conosco, você é o nosso convidado especial. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida para você. É aquilo não que queremos ouvir, mas que precisamos, o remédio certo, não é? Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, a sua casa. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez todos que participam desse trabalho, todos os irmãos que oram, todos os nossos alunos, a nossa equipe técnica, os nossos professores, nosso pastor, todos os meus irmãos que estão conosco. Eu quero encerrar fazendo uma oração de agradecimento a Deus por esse ensino. Que Deus venha realmente nos abençoar, meus irmãos, que possamos praticar o que aprendemos da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças. Senhor, te louvamos, te engrandecemos, te adoramos. Senhor, fica conosco, nos ajuda, Senhor, nos auxilia através da sua palavra, através do ensinamento da sua palavra, que nós possamos ser alicerçados em ti, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, a caminhar de acordo com a sua vontade. Abençoa todos, Pai, que fazem parte desse trabalho. Fica conosco, Senhor. No nome de Jesus é o que eu peço a ti e agradeço a ti desde já. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. E eu espero você no próximo domingo, mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado especial. Não perca a oportunidade. Deixa reservado aí no alarme do seu celular, na sua agenda. No próximo domingo, pela manhã, venha estar conosco aqui.